pastor, estou numa campanha de jejum porque eu preciso conquistar uma bênção. E se eu lhe disser que isso não é bíblico e este não é o propósito do jejum? Jejum não é uma moeda de troca. Escute isso. 2 textos nos falam sobre isso. Mateus 17:20, quando os discípulos não conseguiram expulsar o demônio, então Jesus vem e expulsa e eles perguntam a Cristo por que eles não haviam conseguido. Ao que Jesus responde para eles, por causa da sua pequena fé, e ele conclui, e esta casta só sai com jejum e oração. Outro texto é Mateus capítulo 9, verso 14, quando perguntaram para Cristo por que os discípulos dele não jejuavam. Ao que ele respondeu, por acaso pode os convidados do casamento ficar triste na presença do noivo? O texto de Mateus 17:20 não atribui o insucesso dos discípulos por conta da falta do jejum, e sim por conta da pequena fé. E após Jesus dizer isso, ele vai concluir dizendo que, mas esta casta só sai com jejum e oração. Então veja, o jejum e a oração não é a ferramenta principal, a fé é a ferramenta principal. Agora, a fé faltou. Faltou por quê? Porque talvez faltou o jejum e a oração. Então o jejum não nos dá o direito à bênção, mas alimenta a nossa fé em intimidade com Deus, para que Deus possa então nos abençoar através de uma fé fortalecida pelo jejum. E o texto de Mateus 9:14 vai dizer que os discípulos não precisavam jejuar porque Cristo estava presente ali com eles, deixando claro que o propósito primeiro e principal do jejum é buscar pela presença de Deus, é ter intimidade com Deus, o que não era necessário porque Jesus estava ali com eles. Então lembre-se, quando você for fazer um jejum, é consagração. O jejum é estabelecer comunhão. O jejum é dedicar um tempo em que você se rende totalmente ao Senhor, se entrega totalmente ao Senhor, em que você decide adorá-lo através da consagração da sua vida. E para concluir, lembre-se que jejum não é sacrifício, jejum não é penitência, jejum não é regime e jejum não é um processo meritório. Não dará a você o direito de exigir nada de Deus. Jejum é o momento em que você abre mão do pão da terra para comer do pão do céu. É um alimento espiritual. Jejum é fome de Deus. Jejum é você reconhecer a sua fraqueza, a sua vulnerabilidade e se humilhar na presença de Deus. Jejum não é propaganda de espiritualidade. Guarde esse momento em que você está jejuando para você e o Senhor. Vamos juntos levar a palavra de Deus dentro do contexto bíblico correto. Compartilhe o vídeo se ele fez sentido para você. Deus abençoe a sua vida.